Você já sentiu como se sua fé estivesse em um cabo de guerra invisível, puxando você para trás, mesmo quando seu coração anseia por avançar? Seu maior avanço não está esperando por um milagre fora de você. Ele está esperando por uma revelação dentro de você. Hoje vamos descobrir como forjar uma mentalidade espiritual inabalável que transforma cada desafio em um trampolim para o propósito de Deus. Pense em Sara, uma mulher em seus 30 e poucos anos, uma mãe solteira que amava a Deus, mas se sentia perpetuamente sobrecarregada. As orações dela pareciam ecoar no vazio, e cada dia começava com uma nuvem de ansiedade que obscurecia sua visão. Ela não duvidava da existência de Deus, mas questionava a capacidade dela de acessar a paz e a força que a palavra prometia. Sara estava presa em um ciclo onde a motivação vinha e ia, e a menor dificuldade a derrubava. Ela não percebia que o problema não era uma deficiência na fé dela, mas uma fundação instável em sua mentalidade espiritual, permitindo que os ventos da dúvida e do desânimo a empurrassem para lá e para cá. Nossa mente é como um jardim. O que plantamos, o que arrancamos e o que regamos determina a colheita que teremos. Mas muitos de nós, como Sara, permitimos que ervas daninhas se espalhem livremente, sufocando as sementes de fé e esperança que Deus nos deu. Essas ervas daninhas são os pensamentos de medo, os sussurros de insuficiência e a crença de que estamos à mercê das circunstâncias externas. Mas a verdade é que o poder para cultivar um jardim mental exuberante já reside dentro de nós, esperando ser despertado e disciplinado. O diagnóstico de Sara não é incomum na jornada de fé. Muitos de nós experimentamos essa fadiga espiritual, essa sensação de estagnação, não por falta de oração ou devoção, mas porque negligenciamos a batalha diária que ocorre em nossa mente. A mente é o campo de batalha onde a vitória ou a derrota espiritual é decidida. É onde os dardos inflamados do maligno, Efésios 6,16, são lançados, visando nossa fé, nossa esperança e nossa identidade em Cristo. Se não estivermos vigilantes, esses pensamentos podem se enraizar, criando fortalezas de dúvida e descrença que nos impedem de avançar. As primeiras pistas para a transformação residem em reconhecer que temos a autoridade para tomar cada pensamento cativo. Não somos vítimas passivas das nossas mentes, somos guardiões. A transformação começa quando paramos de aceitar cada pensamento que entra em nossa mente como verdade e começamos a examiná-los à luz da palavra de Deus. Isso não é apenas um exercício intelectual, é um ato de adoração, um reconhecimento de que a verdade de Deus é a única base sólida. Para começar essa jornada, eu o convido a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se em nosso canal e deixe um comentário abaixo, compartilhando um pensamento negativo que você está pronto para entregar a Deus hoje. Vamos construir juntos uma fortaleza de fé e encorajamento, porque sua jornada é importante e sua voz tem poder. O primeiro obstáculo que Sara enfrentou, como muitos de nós, foi o medo. Não o medo de uma ameaça física, mas o medo de falhar, o medo de ser julgada, o medo da incerteza que acompanha cada passo de fé. É o tipo de medo que nos paralisa, nos mantendo em uma zona de conforto ilusória, onde o crescimento é impossível. O espírito de medo é um gigante intimidante que se ergue em nossa terra prometida, sussurrando mentiras sobre nossa capacidade e o caráter de Deus. Mas a palavra nos diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. O princípio de superação aqui é o confronto diário, mesmo que em pequenas doses. Pense em David, um jovem que sentia um chamado profundo para liderar um pequeno grupo de estudo bíblico em sua igreja, mas era dominado pelo terror de falar em público. A ideia de se levantar na frente de pessoas, mesmo que apenas algumas, fazia seu coração disparar e sua voz sumir. Ele não tentou pregar para a congregação inteira de uma vez. Em vez disso, ele começou pequeno. Ele se comprometeu a orar em voz alta em particular todos os dias. Em seguida,
ele se forçou a compartilhar um breve testemunho em um grupo ainda menor. Cada pequena vitória sobre seu medo construiu seu músculo espiritual. Ele aprendeu que a coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. David nunca se tornou um orador sem medo, mas sua fé cresceu muito mais do que seu medo, permitindo-lhe guiar e inspirar outros, um testemunho do poder de Deus em sua fraqueza. O segundo obstáculo que frequentemente nos impede de avançar é a hesitação em abraçar o desconforto e os desafios. É natural para o ser humano buscar o caminho de menor resistência, mas a revelação surpreendente é que o desconforto não é um sinal de que estamos no caminho errado. Muitas vezes, é um sinal de que estamos exatamente onde Deus quer que estejamos, para o nosso crescimento mais profundo. Pense em Abraão, chamado para deixar sua terra natal, sem saber para onde estava indo. Ou em Moisés, tirado da tranquilidade, do deserto para confrontar o faraó. Deus frequentemente nos chama para lugares desconfortáveis, não para nos punir, mas para nos preparar, para refinar nossa fé e forjar um caráter mais forte. A maioria das pessoas evita o desconforto a todo custo, mas é precisamente além dos limites de nossa zona de conforto que reside nossa verdadeira força e o propósito de Deus para nós. A aplicação prática é esta: delibere dar um passo de fé que o tire do seu lugar de segurança. Pode ser perdoar alguém que o magoou profundamente, iniciar um difícil diálogo familiar que você tem evitado, ou assumir uma nova responsabilidade em seu ministério que parece muito grande para você. Maria, uma mulher que sempre evitou o conflito a todo custo, foi chamada para mediar uma disputa familiar particularmente amarga. A ideia a aterrorizava, mas ela sentiu uma clara convicção espiritual. Ela se lançou na situação, não com sua própria força, mas confiando na sabedoria e na paz de Deus. Foi incrivelmente desconfortável, mas ao final, ela não apenas viu um avanço na situação, mas também percebeu que a verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas uma presença interna de Deus que a sustenta em meio a eles. À medida que Sara começou a aplicar esses princípios, ela experimentou um ponto de virada espiritual. Ela percebeu que não era uma vítima passiva das circunstâncias ou de seus próprios pensamentos. Ela tinha agência, um dom de Deus, para moldar sua realidade interior. A verdade bíblica central que a libertou foi a poderosa instrução em 2 Coríntios 10:5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Esta não era apenas uma citação para ela, tornou-se uma prática diária, um trabalho de jardinagem espiritual. Ela começou a identificar os pensamentos negativos e destrutivos que invadiam sua mente e, em vez de se submeter a eles, ela os confrontava com a verdade da palavra de Deus. Ela se perguntava: este pensamento se alinha com o que Deus diz sobre mim? Ele me edifica ou me derruba? Se não se alinhasse, ela o rejeitava e o substituía com uma verdade bíblica. Essa não foi uma mudança instantânea, mas uma transformação interior gradual e profunda. Ela passou de se sentir reativa e oprimida para se sentir proativa e capacitada. A ansiedade matinal que antes a paralisava começou a diminuir, substituída por uma quietude e uma clareza de propósito que ela nunca havia conhecido. Sua mente, antes um campo caótico de ervas daninhas, estava se tornando um jardim bem cuidado, onde as sementes de fé e esperança podiam finalmente florescer, guiadas por uma bússola interna alinhada com a vontade de Deus. Essa nova perspectiva de que a mente é um jardim a ser cultivado e protegido transformou a maneira como Sara via cada aspecto de sua vida. Ela entendeu que mesmo os fracassos não eram fatalidades, mas divinas redireções e feedback, oportunidades para aprender e crescer. Deus não desperdiça nada em nossa jornada se estivermos dispostos a aprender. Considere o testemunho de Michael, um empresário que dedicou anos para construir um negócio, apenas para vê-lo desmoronar completamente durante uma recessão inesperada.
Ele se sentiu como um fracasso total, sua fé abalada até o âmago. Ele questionou cada decisão, cada oração que havia feito. Mas em vez de desistir, ele se recusou a deixar que essa perda o definisse. Ele viu o colapso não como o fim, mas como uma lição em humildade, dependência de Deus e a necessidade de adquirir novas habilidades. Ele passou um tempo em oração e estudo, buscando a sabedoria de Deus. Lentamente, ele começou um novo empreendimento, armado não apenas com experiência, mas com uma sabedoria e uma resiliência forjadas na adversidade. Ele percebeu que o plano de Deus para ele não havia sido descarrilado, mas refinado. Michael aprendeu a ver os contratempos não como barreiras, mas como catalisadores para um crescimento mais profundo e uma fé mais forte. Essa perspectiva o capacitou a não apenas se recuperar, mas a prosperar de maneiras que ele nunca imaginou antes. Tudo porque ele escolheu ver a falha como um professor, e não um juiz final. O caminho para uma mentalidade espiritual inabalável não é um atalho, mas uma jornada de passos intencionais e consistentes. Primeiro, confronte um pequeno medo hoje. Pode ser algo tão simples quanto iniciar uma conversa desconfortável ou fazer uma pequena mudança em sua rotina que o tira da zona de conforto. Segundo, abrace uma situação desafiadora com fé, vendo-a não como um obstáculo, mas como uma oportunidade para Deus se manifestar. Terceiro, guarde seus pensamentos ferozmente. Seja o porteiro de sua mente, desafiando agressivamente a negatividade e substituindo-a com a verdade da Escritura. Quarto, comprometa-se com o aprendizado espiritual diário. Não apenas lendo a Bíblia mecanicamente, mas meditando nela, permitindo que ela se infiltre em sua alma. Quinto, assuma total responsabilidade por suas reações e escolhas espirituais. Pare de culpar fatores externos e reconheça que você tem o poder dado por Deus para escolher sua resposta. A visão renovada que surge desses passos é uma fé inabalável, uma mente alinhada com Cristo e uma vida vivida com propósito que glorifica a Deus. Não se trata de perfeição, mas de progresso intencional. É um convite para mudar a maneira como você pensa, para que você possa mudar a maneira como vive e para que sua vida possa refletir a glória e a resiliência de um filho de Deus. Você está pronto para dar o primeiro passo? A jornada de Sara para uma mentalidade inabalável não a tornou imune aos desafios da vida, mas a equipou com uma paz e uma força profundas que antes pareciam inatingíveis. Seus dias ainda tinham suas dificuldades, mas sua resposta a elas mudou. Ela não era mais uma folha levada pelo vento, mas uma árvore plantada firmemente pelas correntes de águas vivas, suas raízes se aprofundando na verdade de Deus. Suas orações se tornaram mais focadas, suas ações mais deliberadas e seu propósito mais claro. É essa consistência inabalável em sua abordagem mental, mesmo quando ninguém está assistindo ou quando a dificuldade se intensifica, que se torna a base para uma conquista duradoura que honra a Deus. O que é uma mentalidade inabalável? Em última análise, é construir uma fortaleza espiritual dentro de você, tijolo por tijolo, com cada pensamento capturado, cada medo confrontado, cada desafio abraçado e cada lição aprendida. É a promessa de que, não importa a tempestade que se levante, sua âncora está firmemente lançada no caráter imutável de Deus. Sua vida pode se tornar um testemunho vivo do poder transformador de um espírito disciplinado. Não busque atalhos ou espere por circunstâncias ideais. A verdadeira transformação começa de dentro. Que sua jornada seja marcada por uma fé que não apenas sobrevive, mas prospera em meio a tudo. Se este vídeo ressoou com você, eu o convido a se juntar à nossa família de fé. Não se limite a assistir. Torne-se um participante ativo nesta jornada. Compartilhe este vídeo com alguém que precise de encorajamento hoje. E juntos, vamos continuar a edificar uns aos outros, em um propósito maior.